Vinha de família pobre e teve sua visão de mundo moldada por suas dificuldades financeiras, tornou-se jornalista e publicou suas teorias políticas em jornais de esquerda, tornando-se um dos líderes do Partido Comunista Italiano. Seu nome era Antonio Gramsci, e com 31 anos de idade, acaba sendo preso e condenado a 20 anos de prisão pela política italiana do regime Mussolini. Na cadeia escreve os 32 cadernos do cárcere, e estas reflexões iriam ecoar no mundo ao descrever como o Estado usa as instituições culturais para conservar o poder. Dentre as várias formas de processo transformador da sociedade em socialismo, a teoria do Gramsci é talvez a que melhor se aplica ao que tem acontecido no mundo e no Brasil. Porque o socialismo, o comunismo, o marxismo perdeu em tudo. Ele só não perdeu na cultura. Né? Na cultura, ele é hegemonicamente vitorioso. E o Antônio Gramsci ensinava o seguinte: nós temos que tomar o poder mediante infiltração, ocupação de espaço, revolução cultural. Então, infiltrando aqui, infiltrando ali, ocupando espaço, eles ocuparam o Estado inteiro e eles viraram o estamento burocrático. Porque ele criou metodologias para que o socialismo, o comunismo predomine culturalmente na sociedade e não por meio das armas, da força. E há décadas tem grupos que tentam fazer isso no Brasil, implantar isso no Brasil. Aproveitando que nós historicamente temos uma cultura relativista, isso no Brasil é uma coisa histórica, nós não temos instituições fortes, né, saudáveis. Então, quer dizer, o caldo de cultura, quer dizer, é o caldo, né, perfeito para o surgimento de ideologias totalitárias. E elas vêm vindo. E elas chegaram lá, essa ideologia totalitária chegou no Brasil. Para Gramsci, uma ditadura sem hegemonia cultural jamais resistiria por muito tempo, e este era o problema do regime stalinista, pois todos os aspectos culturais da sociedade, sua filosofia e sua literatura, formariam a superestrutura da sociedade que também devia ser derrubada. Gramsci propõe que, através do controle do sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação, seria possível reconstruir, criar e reproduzir uma hegemonia cultural comunista. Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, foi um dos discípulos do pensamento gramsciano. Que existe uma tendência natural ao mundo acadêmico e produção de ideias a abraçar a causa socialista, né? Porque é um mundo em que você pode falar o que quiser. Estou falando principalmente no mundo das ciências humanas, que é onde está essa produção. Você pode falar o que quiser, porque não, um aluno de ciências humanas dificilmente vai quebrar uma empresa, porque ele não vai abrir uma empresa. Dificilmente ele vai derrubar um avião, porque ele não vai pilotar avião, certo? Portanto, você pode inventar como o mundo é, inventar como os seres humanos são, propor uma solução que você tem na cabeça, dizer como todo mundo devia agir, porque os alunos vão sair dali, vão beber, vão transar, e se eles forem trabalhar depois, eles vão arrumar emprego como professores, então eles vão poder repetir a mesma história, ou eles vão, na realidade, basicamente gerar gasto em algum órgão do governo. O Gramsci é o cara que vai desenvolver a ideia de que o partido é a única instituição dentro daquilo que a gente chama de democracia modernamente, muito erroneamente, por sinal, é a única instituição que ela consegue aumentar o próprio poder. O judiciário não consegue, sei lá, você sendo chefe do executivo geralmente você não consegue, você precisa fazer isso tudo de dentro de um partido, você não faz aquilo ali sozinho, você precisa da estrutura partidária para isso. Mesmo que você ganhe mais eleições, por exemplo, você tem aqui seus cupinchas dentro do legislativo, se cada um é de um partido, vocês podem se entender ali intelectualmente, mas vocês não conseguem aumentar o poder de vocês, não ser no próprio partido. Então o Gramsci fala assim, não quero mais essa revolução, revolução tá brega, revolução não pega mais. Então é uma confusão que muita gente faz, né? Ser revolucionário e ser gramscista, não, uma coisa ou outra, são linhas opostas. O Gramsci vai lá e fala assim, olha, não tem mais revolução, isso aí não pega mais, vamos criar a revolução de dentro de um partido.
Então você vai transformando tudo, Igreja Católica, mídia, sei lá mais o que, em órgãos do partido. Para isso funcionar, a primeira coisa que precisa ficar clara, isso é uma coisa que também confunde todo mundo, é que essas pessoas não têm que ser necessariamente filiadas a um partido. Então, por exemplo, para você ter uma mídia que funcione dentro do gramscismo, o cara não pode ser filiado, por exemplo, ao PT. Ele tem que ser um cara isento, tem que ser aquele cara assim que às vezes até faz uma crítica ao partido, mas no final das contas ele tem a narrativa que vai fazendo o partido crescer. Assim, não havia espaço. Os partidos à esquerda chegam ao poder via eleitoral, que é lei 98, que portanto não tinha que ficar preocupado com toda a eleição, tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos, porque eu quero chegar ao poder logo. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. O único país do mundo em que Gramsci ele foi funcional foi o Brasil. O objetivo de Gramsci era transformar o partido condutor dessa revolução silenciosa, vamos colocar assim, como um imperativo categórico da sociedade. Ele fazia até uma comparação com Maquiavel, né? Nós teríamos então o partido como o novo príncipe, o novo sujeito que não pode, sujeito histórico que não pode ser questionado. Do ponto de vista moral, para a moral gramsciana, qualquer coisa que é a favor do partido é algo correto. Qualquer coisa contra o partido é algo errado. E nós vemos isso lá no Brasil durante a defesa, né, dos sujeitos, dos petistas que saquearam o país. Não, eu não fiz isso para enriquecer pessoalmente. Mentira, muitos fizeram para enriquecer pessoalmente. Mas o ponto é, eu fiz isso para defender o partido, eu fiz isso para defender a revolução, então eu não posso ser questionado.